Olá, eu sou Donizete Tokarski e nós estamos aqui no programa Energia Agro. Hoje estou recebendo aqui um dos parlamentares que tem a maior influência dentro do Congresso Nacional. Ele lidera a Frente Parlamentar de Bioeconomia, ele participa ativamente como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e também um dos líderes da Frente Parlamentar do Biodiesel. Estou recebendo o deputado Arnaldo Jardim, que já foi secretário de Agricultura e conhece todos os assuntos relacionados à energia e à água. Tudo bem, deputado? Uma alegria muito grande, Donizete, poder estar com você, estar aqui no Agro Mais. Parabéns pelo foco do programa, espetacular. E você é uma pessoa preparadíssima. A história da energia do agro, da energia, tem muito a ver com várias teses que você liderou. Quando nós começamos a falar de energia agro, muita gente se surpreendeu, né? Mas o agro não é para produzir alimento? É. Mas o agro não produz proteína, carne? Produz. E o agro produz também energia? Produz energia, né? E com sustentabilidade, né, deputado? E com sustentabilidade. Primeiro, veio toda uma vertente, é importante, muitos dos nossos telespectadores sabem, você sabe disso com muito detalhe e consistência, mas é bom, particularmente para as pessoas da cidade. O agro produz energia. E a energia do agro é diferenciada, porque é a alternativa diante do combustível fóssil. Gasolina? Não. Nós podemos ter o etanol. Diesel? Nós podemos ter o biodiesel. Querosene de aviação? Nós podemos ter o nosso SAF, combustível sustentável de aviação. Mas é mais do que isso, porque você pode usar a palha de arroz, o bagaço da cana, você pode utilizar restos lenhosos de toda a produção que nós temos, espetacular no Brasil. Nós somos o maior produtor de celulose do mundo, para poder produzir energia, queimar, tá certo? Como é a história. Como é que começaram as pessoas a cozinhar? No fogão a lenha, né? E é bom quando você queima, porque além de utilizar energia, você evita que aquela matéria-prima, se for ficar largado na natureza, fica produzindo gás do chamado efeito estufa. Então, energia agro, nada mais moderno, nada mais tradicional, mas nada tão inovador, e você liderou muito isso. Estou muito feliz de falar disso com você. Deputado, o senhor colocou num ponto muito importante, a questão dos resíduos, né? O resíduo da agricultura vira energia, além dos produtos que utilizados diretamente da matéria-prima a partir da produção. Mas nós temos o caso dos resíduos de gorduras animais, os óleos residuais, né? As palhas, como o senhor disse, a biomassa, que se transforma em resíduo. E o senhor teve uma sapiência muito grande, é bom registrar isso aqui, de fazer com que o projeto de lei, que o senhor foi relator, que agora é lei, Combustível do Futuro, abordasse esses diversos temas, desses diversos setores. O que o programa agora, Lei Combustível do Futuro, traz de benefício para a sociedade? Ainda bem que nós vamos ter 2 horas e meia de programa aqui, né, Donizete? Porque é um tempo que seria necessário, porque é fascinante, como vocês sabem. Aliás, muitos dos nossos telespectadores, aqueles que acompanham o Agro Mais, e você, que é do mundo da cidade, que tem carinho pelo nosso agro, que faz toda a diferença. O agro que é inovador, não é antigo, como dizem. O agro que tem relações de trabalho muito modernas. O agro, a maior parte das pessoas são formais com contrato de trabalho. Você vai nas grandes cidades, tem muita informalidade. No agro tem muito menos. E o agro, além disso, tem um componente que o Donizete destacou, que eu quero que você tenha convencimento, mostre a todo mundo que o nosso agro é sustentável. Cuida do solo, cuida da água, cuida da biodiversidade, cuida da natureza. Até porque o agro sabe que depende dessa natureza para continuar produzindo. Mas pensando nisso tudo, nós fomos por esse caminho. O Brasil poder produzir combustíveis do futuro, que são os combustíveis bio, que têm origem animal, a origem biológica, vegetal, animal, ao invés de você ter combustível fóssil, que demorou 30 milhões de anos, que são altamente poluentes,
quando você os consome. Do que se trata o projeto, que foi um debate feito, eu tive a honra de ser relator, se tornou uma lei, como disse o Donizete agora, e está dando muito impacto, gerando emprego, criando oportunidades. Ele trata do etanol. O etanol surge no Brasil há 100 anos atrás, tá certo? Mas o etanol cresce recentemente, é um chamado combustível alternativo à gasolina, surge a partir da cana e hoje se produz a partir do milho também. Vem crescendo muito. Você já debateu isso aqui no programa. Vem crescendo a partir da produção de triticária e trigo lá no Rio Grande do Sul. E o etanol, que é misturado hoje 27% no combustível que move todos os veículos leves, vai a 30% e depois vai crescer ainda mais. Segundo, trata do biodiesel. Você é um craque nisso, não vou falar, tá certo? Mas os telespectadores sabem. O biodiesel hoje nós temos uma mistura de 14%, vamos em março a 15%, vamos numa escala a 20% e depois crescer ainda mais. O biodiesel, que é muito importante. Primeiro porque gera empregos e cria riquezas na sua produção. Mas o biodiesel que vem, eu estou repetindo o número 14, que vai para 15, já o ano que vem, nós hoje consumimos muito diesel no Brasil e importamos 25% a 26% do diesel que nós consumimos. Não fosse o biodiesel, nós íamos importar muito mais. Ia ser muito mais custoso ao Brasil do que é hoje. E nós vamos. O combustível do futuro trata disso também. Trata do combustível sustentável de aviação. Uma das grandes causas de poluição, emissão dos gases de efeito estufa, é o combustível aeronáutico. Nas grandes cidades, todas têm 2 grandes aeroportos. São Paulo, Cumbica e nossa Congonhas. Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont. Nova York, você tem LaGuardia e JFK. É assim. E isso significa, no mundo, em torno de 3% para 4% dos gases que são emitidos, é bastante, mas nas metrópoles, então, esse percentual chega a 8%, 9%. Nas grandes concentrações urbanas, causando doenças respiratórias, sendo um fator de poluição muito severo. Então, nós vamos ter o combustível sustentável de aviação. Vamos ter o biogás e o biometano. Isso que falou Donizete no começo do programa. Aquilo que jogava na natureza e ficava lá apodrecendo, vamos usar uma palavra que todos entendem aqui, exalando gás, você dá uma destinação. Aquele gás você reúne, trata ele e ele é utilizado. Utilizado para produzir energia, queimado. Mas é muito mais do que isso, minha gente. Olha que fantástico. São inúmeros as montadoras, os fabricantes de veículos pesados que estão convertendo seus motores de diesel para ser movido a biogás, a biometano. Isso é extraordinário, isso é um bem, isso é uma economia, isso é tudo de bom. Biogás, biometano trata disso. Então, eu já falei do etanol, já falei do biodiesel, combustível sustentável de aviação, biogás, biometano. Mas vai além, vai no diesel verde, vai nos combustíveis sintéticos. Cria também uma disciplina para capturar e estocar o CO2 que está na atmosfera ou no processo produtivo. Então, você produz etanol de milho e lá sai um gás carbono, você junta, não deixa que vai para a natureza e você retém aquilo lá. E isso significa também contribuir muito para que o Brasil possa fazer a sua lição de casa e o Brasil. Aí é uma frase que eu repito exaustivamente, porque tem entusiasmo. O Brasil não é algoz do meio ambiente, não é vilão da questão ambiental. O Brasil é o país que tem mais rigor, sustentabilidade, vai ser a vanguarda da nova economia, a economia verde, a economia de baixo carbono. É disso que nós tratamos quando nós falamos de energia agro, né, Donizete? Exatamente. Deputado, nós estamos quase encerrando o primeiro bloco, mas eu gostaria de ouvir do senhor que foi na COP29 agora, como que o mundo está vendo o Brasil diante dessa revolução que está acontecendo aqui dos biocombustíveis. Olha, eu fui chamado para muita conversa, várias entidades e vários governos. Nós temos recebido delegações parlamentares de outros países. Eu faço isso na condição ali de um cargo que eu tenho, que me honra muito. Eu estou presidindo
a Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Essa comissão foi quem, ao longo deste ano de 2024, acabou dando condições para que nós aprovássemos o marco regulatório do hidrogênio, o combustível do futuro, aprovássemos o PATEM, Plano de Aceleração da Transição Energética. A comissão empurrou nisso. Estou muito feliz porque o futuro presidente da Câmara, eu creio que será o deputado Hugo Motta, já reiterou que ele deseja que essa comissão continue a funcionar, que essa comissão continue a reunir todos os partidos ali da Câmara, de diferentes segmentos, para que ela possa apresentar outras ideias. Tema para o próximo ano. Estou adiantando em primeiro lugar aqui do Energia Agro, e Donizete. Vamos tratar de combustível marítimo, tá certo? Fizemos um debate agora sobre os compromissos do Brasil de NDC, de redução dos gases de efeito estufa. Vamos aprofundar o estudo sobre crédito de carbono, a sua aplicação, porque esta comissão não só produz legislação, junto com os parlamentares, muito impulsiona isso, mas acompanha a sua implementação. Podemos falar disso na volta, se você permitir. Exatamente. O deputado Arnaldo Jardim, ele tem muitos assuntos aqui para tratar conosco. Nós temos que fazer um breve intervalo e já voltamos aqui no Energia Agro com essa liderança expoente do Congresso Nacional. Estamos de volta aqui com o programa Energia Agro e hoje recebendo essa pessoa que é um parlamentar, unanimidade dentro do Congresso Nacional pela sua competência. Deputado, o senhor que teve a possibilidade de relatar a Lei Combustível do Futuro e que hoje é uma lei que traz para o povo brasileiro uma nova leitura da sustentabilidade. Como que o Congresso Nacional vai acompanhar a implementação dessa lei tão importante para a sociedade? Muito importante essa sua pergunta. É do seu jeito, que gosta de ver as coisas acontecerem, né? Porque a gente tem os ideais, a gente tem os sonhos, mas realmente o que há aí que comove é quando você vê isso gerar emprego, criar oportunidade de trabalho, tá certo? E poder alastrar a riqueza. Uma das coisas que me entusiasma muito, Donizete, é que esta lei é para todo o Brasil. Arnaldo, é óbvio, lei é para todo o Brasil. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, que vai ter em todos os estados, vão ter projetos vinculados a isso. A produção do etanol, que teve durante muito tempo concentrada, ela está se espalhando cada vez mais. A produção do biodiesel, que tem alguns grandes produtores, continua com uma marca social muito grande, que é, desde o nascedor, o selo social, e está tendo unidades em todos os estados sendo constituídas. Então, nós vamos ter uma disseminação. É a região norte, a região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todos participando desse processo. Estou muito feliz com relação a isso. O que nós decidimos fazer? Eu tomei uma iniciativa, teve amplo amparo. Se vocês quiserem seguir no Instagram, no site, é só acionar lá, Monitor Energia do Futuro. Monitor Energia do Futuro, tudo junto, e lá nós damos notícia sobre o detalhamento, porque tem que ter portaria, tem que ter regras, tem que ter a ação ali de todos os órgãos. Quando você, por exemplo, discute combustíveis, nós demos a lei e demos a determinação, mas a ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível, precisa tomar providência. O Ministério de Minas e Energia precisa estar atento. O Fundo do Clima precisa financiar. O BNDES anunciou uma linha a ver com isso. Então, nós estamos acompanhando no Monitor Energia do Futuro toda a legislação e portarias. Estamos noticiando negócios e investimentos. É muito importante. Eu falei o número quando foi promulgado ali o projeto. Eu falei, isso vai dar uns 230 bilhões, 250 de investimento, tá certo? Muita gente falou, Arnaldo, milhões? Eu falei, não, bilhões. É verdade? E é verdade, tá certo? No dia o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, me puxou a orelha, no bom sentido. Falou, Arnaldo,
Pode falar um número maior, porque já está crescendo. Lá no Ministério, o Pietro Mendes, que é um craque, nos ajudou muito nisso, ele fala que já passou 300 bilhões, o que eles têm registrado. Então, no Monitor Energia do Futuro, nós anunciamos também aquilo que são já projetos sendo implementados. Tá? E depois tem notícia de uma coisa que se adora, que é inovação científica, inovação tecnológica, pesquisa. Então, a USP tem centrais que estão debatendo isso. Itajubá, lá em Minas Gerais, a nossa Exalc sempre fez. O Gonçalo, na Unicamp, incansável fazendo. As pessoas me convidam para mais coisas. Outro dia, nós vamos um projeto lá no interior da Bahia, na região do Sul, flerta ali com o Vale do Jequitinhonha, nós temos Macaúba para produzir. Então, são coisas fantásticas que estão acontecendo. Então, nós estamos acompanhando de perto, Donizete, a implementação desse projeto. E a surpresa está sendo o seguinte: está mais rápido do ponto de vista do anúncio, está mais rápido do ponto de vista do surgimento dos projetos do que nós imaginávamos. Muito bem. Deputado, o senhor que tem relação, e como o senhor disse aí, relações com vários países, com os parlamentares de vários países, como que o senhor vê ainda essa resistência que existe sobre o Brasil de energia e competindo com o alimento? Como é que é a sua leitura sobre isso? E o que o Brasil deveria fazer para reduzir mais esse impacto tão grandioso que tem, principalmente os países europeus? Bem, eu compreendi perfeitamente o que você quis dizer. Eu estou só com medo de alguém que não esteja bem só pegar. Então, me permite só repetir o que você falou, tá certo? O Donizete está falando de uma coisa muito procedente. O Brasil, quando começou a produzir biocombustíveis, em alguns lugares, particularmente organizações não governamentais, menos países todos cautelosos, disseram o seguinte: ou o Brasil vai produzir combustível, então ele vai diminuir a produção de alimentos. Então, isso não pode acontecer. Então, se vier combustível do Brasil, nós não vamos gostar, nós vamos sancionar, ameaçar, porque o Brasil precisa produzir alimentos, que o mundo precisa do alimento do Brasil. A última frase é verdade. O mundo precisa do alimento do Brasil. O mundo vai precisar de mais alimento. Todo mundo fala num termo que parecia em desuso, segurança alimentar, e o Brasil é um dos países que pode suprir isso. Aí nós dissemos, não, o Brasil pode produzir combustíveis, energia agro, mas pode e vai manter a ampliação da produção de alimentos. E os fatos se encarregaram de mostrar que isso era verdade. Você bem sabe disso. Então, nós aumentamos a produção de alimentos e aumentamos a produção de biocombustível. E hoje, a conta fecha, tá certo? Por quê? Por exemplo, cada vez que você esmaga uma soja para produzir o óleo, que depois é misturado ao diesel, o biodiesel, sobra. Você fala disso melhor do que eu. Fala aí. Farelo que vira ração. Farelo, que vira ração, que é a ração das aves, dos suínos, dos bovinos no confinamento. Você esmaga o milho para produzir o etanol e sobra o milho, que vira ração, DDG, DDGS, agora ainda mais aprimorado. Então, com isso, o Brasil demonstrou, e nós estamos em todos os fóruns fazendo isso. Por isso que teve uma iniciativa muito importante o ano passado, quando era presidente do G20 a Índia, e foi lá, tá certo? O Brasil, foi o presidente da República, o Lula, foi o presidente da Índia, eu sempre esqueço o nome dele, Mona, é um nome mais complicado, o primeiro-ministro, que ainda continua lá, foi o Biden, que estava nos Estados Unidos, e lançaram a Aliança Global dos Biocombustíveis. E o Brasil tem liderado isso, tem tido esse papel. Então, eu sinto receptividade e, crescentemente, o mundo buscando aplicar essa vertente do biocombustível. O Brasil tem lições a dar para os outros países. Então, os outros países se mirando muito. Quando eu fui na COP29, muita gente chamando, como você disse, muita gente conversando, muita gente convidando para contar essa experiência para outros países. Deputado, é muito importante a sua experiência nessas negociações, principalmente nesses eventos internacionais. E o Brasil cedia daqui uns dias, né, a COP30. A COP30, a gente tem visto muito a mídia explorar a questão da Amazônia.
O que mais que o Brasil tem para mostrar, além da Amazônia, nesse exemplo ao mundo das inovações tecnológicas, da produção de alimentos? O que o senhor sugere, né, que façamos, todos nós ligados ao agro, à energia, o que o senhor sugere que façamos na COP30? Bem, então vou me permitir até dar uma certa receitinha, não é pretensão. É porque nós temos conversado muito sobre isso. Primeiro, mostrar ao mundo que nós temos uma floresta fantástica, a floresta amazônica, além de outros biomas que nós temos, que nós estamos pagando um preço alto para manter isso, que muitas vezes é um preço que pode inibir desenvolvimento. Então, nós queremos ter isso respeitado, nós queremos cuidar, mas nós precisamos de apoio. Nós aprovamos agora a legislação de crédito de carbono, nós estamos cumprindo as nossas metas de emissão, mas manter, preservar, não é uma função só do Brasil. Se o mundo nos cobra, o mundo deve nos apoiar a manter isso. Primeira questão. Segundo, mostrar ao mundo que nós temos uma legislação ambiental que tem um rigor que nenhum outro país tem. Os agricultores franceses, que têm a sua proteção, que tentaram impedir a concorrência a partir do acordo Mercosul-União Europeia, eles têm ali uma obrigação de preservação de parte da sua propriedade de 4%, que querem diminuir para 3%. E nós temos 20%, nós temos 50%, nós temos 80% de preservação no bioma amazônico, tá certo? Então, mostrar uma legislação que é completa e é rigorosa. Terceiro, mostrar que nós temos uma produção que tem um compromisso com a sustentabilidade. Aprovamos esse ano a lei de bioinsumos. E o Brasil cresce a utilização de bioinsumos, de biológicos, à razão de 18% em média ao ano. É o país que já mais usa elementos para fertilizar ou para se defender culturas de pragas, os biológicos, há um percentual que nenhum outro país do mundo tem. Então nós precisamos votar, e eu vou parar por aqui para não ser extensivo, mostrar as nossas virtudes. Mas nós precisamos, acima de tudo, fazer um pacto. E nós estamos discutindo isso. A FPA está discutindo isso, a CNA está discutindo isso, eu estou discutindo isso com outros setores da economia. Eu apresentei isso lá na própria COP, discutindo isso com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tentando dialogar com o governo nesse sentido também. Nós precisamos fazer um pacto, não só para realizar a COP, que é um grande desafio de logística, de organização, mas irmos coesos para a COP, para não deixar que um problema localizado, para não deixar que uma circunstância aqui torne-se centro das atenções, ao invés de nós demonstrarmos que nós temos a matriz energética mais limpa do mundo de eletricidade, que nós temos uma matriz de combustíveis, biocombustíveis, como ninguém tem igual, e vamos melhorar ainda mais com o combustível no futuro, que nós temos essa legislação. O Brasil, terminei o primeiro bloco dizendo isso, me permito repetir, não é algoz, é vanguarda da nova economia, da economia verde. Então nós precisamos fazer um grande pacto nacional para, assim, nos apresentarmos ao mundo. Não é passar a borracha nos problemas, não é escondê-los debaixo do tapete. Vamos enfrentá-lo. Mas as nossas virtudes é que devem prevalecer. Nos organizarmos para, na COP, mostrar o potencial de um país que é um grande produtor de ativos de alimentos, segurança alimentar, que é um país garantidor da segurança energética sustentável, mas um país que é, repito, também onde a questão da sustentabilidade veio para ficar. Somos exemplos ao mundo. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o deputado Arnaldo Jardim e o nosso tempo já acabou. A gente poderia ter, como ele disse aqui, 2h30 no mínimo para a gente poder fazer um programa que atendesse a todas as tratativas que o deputado tem feito, tanto no Congresso Nacional como mundo afora e nas organizações. Quero agradecer muito o senhor, deputado Arnaldo Jardim, que é um craque dentro do Congresso Nacional, e nós temos muito que aprender com o senhor, e o povo brasileiro tem muito a agradecer para o senhor também pelo seu trabalho, pela sua liderança e pela forma
que tem tratado todos os setores, não só do agronegócio, mas também da sustentabilidade do Brasil, dando exemplo de que com diálogo nós avançamos. Então, agradeço a sua presença aqui, muito obrigado e até em breve. Eu quero tê-lo aqui novamente para a gente continuar discutindo esses temas. Muito obrigado. Se Deus quiser, Donizete, eu quem agradeço. A gente faz com amor, com fervor, acredita naquilo que faz. Eu acho que isso nos ajuda muito, nos impulsiona. Mas fazemos isso porque conversamos com os colegas, queremos sempre aprender. Quero agradecer a você que tantas vezes me deu dicas, orientou. Muitos projetos você me ajudou a construir consensos, a buscar caminhos alternativos. Agradecendo a você, agradeço a tantos amigos que buscam confiar na gente, colaborar. Estamos juntos. Esse é o Brasil que vale a pena. Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa Energia Agro e quero contar com vocês, sempre acompanhando os nossos programas semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.